que você está ouvindo nunca foi totalmente explicado pelos cientistas, e algumas pessoas estão convencidas de que é o som do fim dos tempos. Mas isso não é tudo. Hoje vamos investigar dispositivos modernos encontrados enterrados em carvão com 200 milhões de anos, um buraco em Arkansas que cospe fogo e misteriosamente se abriu até o inferno, uma raça perdida de hobbits da vida real, objetos amaldiçoados que dizimaram linhagens inteiras, além de um animal invencível que desafia as leis da física e muito mais, enquanto exploramos algumas descobertas realmente bizarras que os cientistas não conseguem explicar. De vez em quando, enquanto escavamos nosso passado perdido, encontramos artefatos fora do lugar, coisas que não fazem muito sentido. Uma dessas esquisitices foi encontrada em 1936 em uma pequena vila egípcia chamada Saqqara. Tudo começou na tumba de Sabu. Agora, Sabu era um homem que gostava de um título. Conhecido como o sumo sacerdote de Ptah e o maior dos diretores dos artesãos nas duas casas, ele viveu na sexta dinastia do Antigo Egito, por volta de 2300 a.C. Enquanto escavavam sua tumba, os arqueólogos encontraram algo que parecia completamente fora de lugar, uma estranha peça circular de pedra finamente trabalhada que mais tarde foi chamada de Disco de Sabu. Agora, não sei você, mas eu não vi muitos artefatos antigos que se pareçam com calotas de carro. Seja lá o que fosse, o disco de Sabu foi feito de xisto, um tipo de rocha dura mais frágil, geralmente associada a esculturas mais simples e de maior tamanho. É aqui que as coisas começam a ficar estranhas. O disco de Sabu é extremamente preciso e único, sendo o único já encontrado. E embora os egípcios fossem inegavelmente capazes de feitos criativos impressionantes, os arqueólogos ainda não descobriram qualquer indício de quais ferramentas e métodos eles usaram para criar algo com essa complexidade e precisão. Com 1/4 de polegada de espessura nas bordas e 24 polegadas de diâmetro, o menor erro teria rachado o xisto, obrigando o artesão a começar tudo de novo. Embora não seja impossível, o tempo que deve ter levado para ser feito é insano. O propósito do objeto ainda intriga os pesquisadores até hoje. Enquanto alguns o descartam como um simples vaso, queimador de incenso ou bandeja para oferendas religiosas, existem outras teorias mais ousadas. Um historiador amador imprimiu o disco em 3D e descobriu que ele era particularmente eficaz na água. Quando colocado na água e girado em alta velocidade, ele cria um vórtice poderoso, sugerindo que pode ter feito parte de uma antiga bomba d'água. Será que os egípcios tinham acesso a máquinas, talvez movidas a água ou até mesmo elétricas? O renomado egiptólogo britânico Cyril Aldrich acredita que, seja qual for o uso do disco, ele é uma réplica de um objeto metálico muito mais antigo, um objeto nunca descoberto. O autor suíço Erich von Däniken compartilha dessa ideia, mas vai além ao afirmar que o dispositivo metálico original pertencia a uma civilização muito avançada. Na verdade, ele sugere que talvez tenha até origem alienígena e que a escultura representa o hiperespaço de uma nave espacial. Com certeza é divertido pensar nisso. Atualmente acho que é uma mistura de tumba com volante. Mas, brincadeiras à parte, se de fato fosse uma réplica de uma roda usada como parte de um veículo, há outra estranheza a considerar. Hoje em dia as rodas estão por toda parte, mas acredita-se amplamente que elas só foram introduzidas no Antigo Egito na forma de carruagens em 1640 a.C., cerca de 700 anos depois que esse disco foi feito. A trama se complica novamente, mas tudo depende de para que esse objeto realmente era usado. E, pelo que parece, o seu palpite é tão bom quanto o dos egiptólogos que desenterraram isso. Se você se sentar em silêncio e apenas ouvir, o que consegue escutar? Pássaros? Tráfego? Silêncio pacífico? Ou talvez, quem sabe, você ouça um zumbido, um ruído grave ou uma vibração baixa dentro da sua cabeça. Ou talvez até mesmo um guincho alto e distante, como o metal de alguma estrutura gigantesca cedendo sob o próprio peso. Se você já ouviu algum desses sons, provavelmente não está louco, mas pode fazer parte dos ínfimos 4% da população mundial que afirma ter ouvido um zumbido de fundo desse tipo. Eu sei que parece loucura. Bem, na verdade, provavelmente sou assim. Mas a existência desse fenômeno é inegável e, em grande parte, inexplicada. Aqui estão algumas amostras desses zumbidos intrigantes que as pessoas conseguiram gravar.
Entre aqueles que ouviram, digamos, o zumbido, enquanto a maioria fica apenas um pouco inquieta, algumas pessoas relatam sentir tontura. Outros têm dores de cabeça, sangramento nasal e algumas pessoas sofrem de insônia. Os primeiros relatos desse zumbido datam dos anos 1960, com registros vindos de Bristol, na Inglaterra, onde dezenas de pessoas por toda a cidade reclamaram ao governo local sobre um zumbido irritante, persistente, parecido com o de um motor a diesel em marcha lenta e sem nenhuma fonte aparente. Nas décadas seguintes, o zumbido foi ouvido em todo o mundo. Novo México, Missouri, Irlanda do Norte, Nova Zelândia, Canadá, Alemanha, o mundo estava sendo lentamente invadido por milhões de trombones gigantes invisíveis tocando notas altas e baixas. Especialistas em som de todos os tipos foram encarregados de rastrear esses poltergeists harmônicos. Mas, apesar dos maiores esforços, nunca foi estabelecida uma teoria universalmente aceita. Entre as ideias apresentadas, as teorias mais comuns sugerem que pode ser algum equipamento industrial, como grandes trens, aviões passando, ventiladores enormes ou geradores gigantes. É possível que esses sons estejam ocorrendo à distância ou estejam ocultos por prédios, o que faz parecer que não tem uma fonte aparente, ou que essas máquinas distantes estejam fazendo as paredes das casas vibrarem e gerarem um ronco de baixa frequência. Outros apresentam teorias diferentes, como o professor de ciências Glenn McPherson, que criou o site TheHum.info, oferecendo às pessoas do mundo todo um espaço central para compartilhar suas experiências com o zumbido. Após analisar os dados e notar que muitas pessoas afirmam ouvir o zumbido enquanto estão na mesma sala que outras que não ouvem nada, a teoria mais recente de McPherson sugere que o som pode se originar dentro do próprio ouvido, possivelmente devido a contrações aleatórias em um órgão do ouvido interno conhecido como cóclea. Outra explicação envolve diferentes correntes de ar em temperaturas distintas colidindo no céu, causando poderosas vibrações de baixa frequência. Todo mundo sabe o quanto o trovão pode ser alto, então essa é a minha favorita pessoal. Mas existem muitas outras possíveis explicações, que vão desde terremotos até vibrações do ar sacudindo o crânio das pessoas, passando por estrondos sônicos de aviões a jato, experimentos do governo ou a mais fantástica de todas, trombetas angelicais vindas do céu anunciando o fim dos tempos, como previsto no livro do Apocalipse da Bíblia. Ainda assim, o fato é que não existe uma conclusão real sobre o que é o zumbido global. Se é uma combinação das teorias que mencionei, ou apenas Deus mudando os móveis de lugar, vou deixar para você decidir. Imagine acordar certa manhã com uma xícara de café na mão. Você sai para respirar o ar da manhã e, de repente, suas sobrancelhas são completamente queimadas, quando um gigantesco pilar de fogo irrompe do chão. Parece ridículo, mas em 2018, em Midway, Arkansas, isso realmente aconteceu. Numa manhã de setembro daquele ano, o chefe dos bombeiros de Midway atendeu a um chamado sobre uma coluna de fogo saindo de um buraco de 60 centímetros de largura. O buraco em chamas expeliu labaredas por 45 minutos antes de parar, deixando uma cratera queimada na terra. Quando o círculo infernal se acalmou, os moradores locais o mediram com 3,5 pés de profundidade, com uma curva de 45 graus perto do fundo. Mas o que poderia ter causado isso? Uma empresa de gás local investigou e não encontrou nada, nem mesmo tubulações de gás passando pela área. Houve relatos de raios na noite anterior, mas o incêndio só começou pela manhã. A única pista para esse caso diabólico é que a área cheirava a plástico queimado. Aquele cheiro, um tipo de cheiro desagradável. Talvez fosse um demônio muito moderno, um que não tinha dinheiro para comprar enxofre. Brincadeiras à parte, nenhuma explicação satisfatória jamais foi apresentada para essa estranheza. Alguns teorizam que pode ter sido um ato de incêndio criminoso, possivelmente um morador local tentando queimar a toca de um animal. Mas nenhum resto de animal foi encontrado no local, nem qualquer indício de equipamento para iniciar fogo na área. Alguns sugeriram a ideia de que algum tipo de pequeno meteoro teria caído ali, vaporizando-se ao atingir o solo. No entanto, qualquer coisa grande o suficiente para não se vaporizar na atmosfera provavelmente teria deixado uma cratera de impacto maior e não um túnel estreito. Embora haja poucas evidências para apoiar essa ideia do meteoro,
Já houve casos de outras coisas completamente bizarras aparentemente caindo do céu, assim como esse objeto misterioso. Essa pedra estranha fez com que os moradores da cidade canadense de Kitchener acreditassem que tinham encontrado algo vindo do fundo do cosmos quando ela foi descoberta em um quintal. As duas irmãs que a encontraram estavam cavando à procura de minhocas, se preparando para uma pescaria que se aproximava, quando notaram algo brilhante, azulado e transparente. Quando puxaram o estranho artefato do chão, o tamanho logo ficou evidente. Era do tamanho das cabeças delas e parecia algum tipo de pedra preciosa extraterrestre, cortada de forma grosseira. Nem precisa dizer que isso logo chamou a atenção da mídia. As pessoas inicialmente pensaram que era parte de um meteoro que havia sido visto despencando pelo céu na região apenas um mês antes, mas essa ideia foi rapidamente descartada pelo professor Phil McCausland, do Departamento de Ciências da Terra da Western University. Ele observou primeiro que a superfície de um meteoro seria mais escura e que teria havido algum tipo de cratera de impacto. Gary Winkler, membro do KW Gem and Mineral Club, deu uma olhada mais de perto na descoberta estranha e, completamente incapaz de determinar do que aquilo era feito, enviou o objeto para a Universidade de Waterloo. Após algumas semanas de pesquisa, eles finalmente apresentaram uma teoria convincente sobre o que era aquilo. A sugestão deles era vidro. Mais especificamente, uma pedra de vidro decorativa de jardim de um tipo comumente vendido em lojas para colecionadores de minerais. São minerais. Embora a questão de por que isso estava enterrado ainda permaneça, eu só queria que houvesse uma explicação tão fácil para aquele misterioso buraco em chamas em Midway, Arkansas. Me mandem suas teorias sobre isso nos comentários abaixo. Na Indonésia, existe um mito sobre o Ebugogo, um grupo de criaturas baixas e parecidas com humanos que viviam em cavernas e saíam para roubar crianças. Durante a maior parte da história moderna, essas criaturas assustadoras eram consideradas nada além de folclore. Isso foi até 2003. Naquele ano, no coração da ilha indonésia de Flores, uma descoberta mais estranha que a ficção foi feita. Durante uma escavação arqueológica em Liang Bua, ou Caverna Fria, foram encontrados restos antigos de humanos minúsculos. Esses restos diminutos, porém, não eram crianças azaradas. Eram adultos totalmente desenvolvidos de uma espécie humana perdida chamada Homo floresiensis. O nome em latim significa humanos de flores, mas, sem surpresa, eles logo foram apelidados de hobbits. A princípio, acreditava-se que os restos eram um caso isolado, provavelmente de um humano com deficiência de crescimento, mas depois encontraram mais, e as evidências crescentes não podiam ser ignoradas. Os hobbits, nossos primos distantes, eram muito menores do que os humanos modernos. Com cerca de 1,10 m de altura, pesavam aproximadamente 32 quilos e tinham cérebros com cerca de 1/3 do tamanho dos nossos atualmente. Mas isso não os tornava burros. Os locais de descanso deles foram encontrados repletos de evidências de fabricação de ferramentas e possivelmente do uso do fogo. Os ossos dos hobbits têm entre 60 mil e 100 mil anos, e acredita-se que eles viveram na ilha até serem extintos por volta de 50 mil anos atrás, pouco antes ou ao mesmo tempo em que o Homo sapiens chegou à região. Não é difícil adivinhar de quem é a culpa pelo desaparecimento dos hobbits, segundo os cientistas. Esses hominídeos de bolso continuam sendo um mistério para a comunidade científica. Fora uma pequena quantidade de outros espécimes humanos de baixa estatura em algumas ilhas isoladas do Sudeste Asiático, adultos desse tamanho raramente ou talvez nunca foram encontrados em qualquer outro lugar do mundo. Além disso, os raros restos de Homo floresiensis encontrados na ilha são extremamente delicados e foram mal preservados, o que resultou em muitos danos e tornou o estudo deles ainda mais difícil. Até hoje, os cientistas não conseguem chegar a um consenso sobre onde essa espécie bizarra se encaixa na árvore genealógica humana. Alguns sugerem que eles podem ter descendido do Homo erectus, uma das primeiras espécies humanas a sair da África. Outros argumentam que pode haver toda uma linhagem de outros humanos em miniatura ainda a serem descobertos, ou já perdidos no tempo, dos quais esses pequenos habitantes da ilha teriam descendido. Tudo que eu sei é que esses hobbits provavelmente adoravam anéis mágicos e café da manhã. Já tomamos um, sim. E o segundo café da manhã? Na década de 1850, enquanto a Revolução Industrial se aproximava rapidamente do seu auge, trabalhadores na Escócia fizeram uma descoberta que ameaçava destruir todo o entendimento sobre a história da tecnologia. Veja bem, durante obras de construção de uma estrada perto de Glasgow, enquanto picaretas quebravam uma camada de carvão, algo apareceu incrustado no carvão que simplesmente não fazia sentido algum.
Uma broca de metal. Sabe, daquele tipo usado em ferramentas elétricas e movidas por máquinas? Bem, considerando que os depósitos de carvão na Escócia datam de cerca de 250 milhões de anos atrás, dá pra entender por que isso foi um tanto inesperado, pra dizer o mínimo. Será que isso significa que, há eras atrás, quando esse carvão se formou, os dinossauros usavam ferramentas elétricas? Bom, eu não estava lá para afirmar com certeza, mas provavelmente existe uma explicação um pouco mais razoável. A broca apareceu a 3 metros de profundidade, levando alguns a sugerir que era resultado de uma tentativa anterior de sondagem do carvão, na qual ela teria quebrado e ficado lá. No entanto, os homens que a encontraram e trouxeram o caso a público refutaram isso veementemente. Eles insistiram que não havia nenhum indício de marcas de perfuração ou outros sinais de perturbação no carvão ao redor, embora casos semelhantes de ferramentas modernas encontradas incrustadas em materiais que parecem antigos geralmente sejam explicados pelo endurecimento gradual de rochas solúveis ao redor de um objeto caído. O carvão no solo não possui essas propriedades. Se os depoimentos dos trabalhadores forem realmente precisos e não houver indícios de que essa broca era uma ferramenta perdida por um trabalhador moderno, será que ela poderia ter vindo de uma sociedade antiga com capacidades tecnológicas avançadas? Se for esse o caso, as camadas de carvão datam de milhões de anos antes mesmo dos humanos aparecerem. Então, como será que esses antigos seres sencientes poderiam ter sido? É mais do que um pouco perturbador pensar sobre isso. Alguns mistérios são tão bizarros e obscuros que os cientistas nem chegam a ter a chance de tentar explicá-los. Um desses casos que tem me deixado louco de curiosidade é essa laje misteriosa que o amigo de um usuário do Ingor desenterrou no quintal. As informações sobre a laje são mínimas, mas ela foi descoberta nos Estados Unidos por volta de 2013. A laje tem signos do zodíaco gravados, sugerindo que ela poderia ter sido usada como um relógio de sol anual ou um relógio solar. Mas, como há pouquíssimas informações disponíveis, ela acabou se tornando um mistério um tanto assustador, embora não seja exatamente difícil de falsificar caso alguém quisesse. Seja qual for a explicação, tirar algo assim do seu quintal definitivamente parece o tipo de coisa que desencadearia uma maldição antiga. E é exatamente assim que me sinto em relação a essa imagem que vi durante a pesquisa. Esta caixa das profundezas guarda um mistério mortal, mas não uma múmia antiga ou um artefato. Não, esta caixa contém, prepare-se, um leopardo. Uau! Na Índia, grandes felinos às vezes caem em poços, e por isso usam caixas e cordas como elevadores improvisados para libertá-los. Mas eis o mistério. Se poços como esses têm 18 metros de profundidade com apenas 30 a 60 centímetros de água no fundo, como os gatos sobrevivem ilesos? A resistência física dos grandes felinos intriga cientistas há décadas, especialmente uma subespécie particularmente enigmática, os leopardos das neves. É só ver quantos golpes esse guerreiro peludo leva enquanto persegue sua presa. São tombos bem sérios. Felizmente, as pernas musculosas dos leopardos são excepcionalmente longas em relação ao corpo, e junto com a estrutura de tendões e ligamentos das patas e tornozelos, fazem com que suas pernas funcionem como verdadeiras molas. Eles também possuem um reflexo de endireitamento aéreo, que permite que se movam enquanto caem, torcendo o corpo e usando a cauda extra longa para controlar o pouso. Na maioria das vezes, usando a neve fofa para absorver parte do impacto, além de posicionar a presa como um amortecedor extra, é surpreendentemente comum que os leopardos das neves realizem essas descidas incrivelmente rápidas. Dito isso, os cientistas ainda ficam intrigados com o quanto de trauma físico esses felinos parecem ser capazes de suportar. Alguns teorizam que pode haver segredos estruturais na composição molecular de seus ossos e cartilagens, enquanto outros especulam que eles podem ter uma tolerância à dor incomumente alta. Mas, devido à raridade desses animais, as pesquisas ainda são mínimas e um grande mistério permanece por enquanto. Em 1992, fazendeiros no condado de Longyu, na China, drenaram vários lagos e descobriram algo realmente impressionante, para não dizer assustador, escondido abaixo. Onde a água estivera por incontáveis anos, jazia um sistema de cavernas de arenito absolutamente impressionante. Mas o mais incrível é que as cavernas eram artificiais, com 5 grandes grutas e 19 salas menores. A descoberta inacreditável deixou arqueólogos e historiadores perplexos.
As cavernas escavadas pelo homem eram claramente antigas, mas o nível de complexidade e o cuidado no projeto das estruturas suscitaram enormes questões. Quem construiu tudo isso? Quando? E por que raios algo tão magnífico ficou submerso em água por tanto tempo? Apesar de seu tamanho imenso, com algumas cavernas possuindo a mesma área que hangares de aviões, não existem registros históricos sobre sua construção ou finalidade. Tudo o que sabemos é que elas provavelmente têm cerca de 2.000 anos, de acordo com a análise da idade de vasos de barro encontrados enterrados no lodo dentro das cavernas. Mas a história fica ainda mais estranha. Desde a escavação, os moradores locais vêm adicionando esculturas budistas às cavernas, mas as verdadeiras esculturas originais são muito mais fascinantes. Cada caverna apresenta marcas de cinzel quase idênticas e paredes inclinadas para sustentar o teto, sugerindo que o mesmo método foi usado para esculpir cada uma delas. Mesmo assim, a maioria das cavernas é completamente desconectada, cada uma com sua própria entrada individual, sendo essa a única forma de entrar ou sair. Enormes pilares de sustentação alinham as salas principais, junto com sulcos esculpidos que canalizam a água da chuva para o que parece ser um sistema de armazenamento de água. Igualmente impressionante é o fato de que as cavernas estão alinhadas em direção ao sudoeste, garantindo que suas aberturas recebam o máximo de luz solar possível, até mesmo no final da tarde durante os meses de verão. Vários cinzéis curtos de aço foram encontrados na caverna, levando especialistas a sugerirem que o método mais provável utilizado para criar as cavernas foi esculpir a rocha de cima para baixo, camada por camada. Estima-se que mais de 350 mil toneladas de rocha foram escavadas para alcançar isso, o que pode ter exigido centenas, se não milhares de trabalhadores, dependendo do período em que foram construídas. Mas não restou sequer um único dente humano lá hoje para confirmar uma coisa ou outra. De qualquer forma, o nível de precisão e habilidade para realizar tudo isso era algo inédito nesta região há 2.000 anos, sugerindo que essas cavernas estranhas podem ter sido ocupadas por uma sociedade perdida muito avançada que os arqueólogos ainda não descobriram. Como você provavelmente percebeu, muitas perguntas permanecem, ecoando pelas paredes das cavernas de Longyou. Será que elas foram feitas para serem locais sagrados, casas habitáveis, depósitos de grãos, minas ou até mesmo túmulos para os mortos? Cada opção tem um certo grau de possibilidade, mas o fato é que nunca foram encontrados restos humanos aqui, nem foram localizadas as enormes quantidades de rocha que foram escavados, caso tenham sido usadas em construções em outro lugar. Também existe a grande dúvida se esses locais foram perdidos após um alagamento acidental ou se foram inundados de propósito. Serão necessárias grandes revelações antes que os especialistas possam tirar qualquer conclusão concreta aqui. Então, por enquanto, tudo o que podemos fazer é apreciar o quão incríveis eles são e como facilmente poderiam nunca ter sido redescobertos. Imagine que você está andando por um cemitério à noite, deixando seu lado gótico à vontade, quando de repente um brilho dourado chama sua atenção. Ao se aproximar, você percebe este objeto estranho. Foi exatamente isso que aconteceu com um funcionário de manutenção de um cemitério em Jerusalém. Mas ele não achou que tinha encontrado algum tipo de relíquia antiga. Ah, não. Eles imediatamente chamaram a polícia achando que tinham encontrado uma bomba. O esquadrão antibombas apareceu e, fazendo jus ao nome, preparou uma explosão controlada para detonar o objeto antes que ele pudesse explodir alguém, mas não adiantou nada. Depois que a fumaça baixou, perceberam que o objeto estava intacto. Foi um milagre. Graças a Deus. Mas isso levantou a questão. Afinal, que diabos era aquilo? O cemitério, sem dúvida, ficava em um terreno histórico, numa das cidades mais antigas e religiosamente significativas do mundo. Então as teorias começaram a pender para o lado do divino. Dá para imaginar o pânico da polícia ao perceber que tinham acabado de tentar explodir um possível artefato religioso sagrado. A polícia entrou em contato com o diretor de prevenção de furtos da Autoridade de Antiguidades de Israel, Amir Ganor, e contou tudo sobre a estranheza. Ganor não reconheceu o artefato como nenhuma peça conhecida desaparecida, mas depois de fazer um raio-x no cetro de ouro e analisar o material, ele começou a realmente se perguntar. Segundo os criadores do Isis Beamer, ele pode neutralizar, impedindo que essa radiação cause algum dano a você. Eles também dizem que ele pode reduzir os efeitos da radiação eletromagnética de fontes elétricas, celulares e até do espaço. Acompanhando até aqui? Isso aí, meu chata.
Eles também atribuem seus poderes à geometria sagrada, especificamente a ideia de moldar o objeto em alinhamento com certas proporções e formas matemáticas que são encontradas por toda a natureza. Eles dizem que se inspiraram no pilar Djed egípcio, um símbolo usado pelos antigos egípcios para simbolizar a coluna vertebral do deus Osíris. No geral, a empresa afirma que isso fortalece o próprio campo de energia do corpo, abre a mente para novos insights e, acima de tudo, protege contra a radiação dos celulares. São afirmações bem ousadas, mas suficientemente vagas para desencorajar qualquer análise científica. A antiga cidade de Lemba, no Chipre, é pequena, quente e abriga uma maldição mortal. Lendas locais contam sobre uma escavação arqueológica britânica que aconteceu lá em 1878, que desenterrou uma boneca feita de calcário puro, uma boneca que traria consigo uma ruína e horror imagináveis. Essa estranha e simples boneca esculpida em pedra foi datada de 3500 a.C., tornando-a tão antiga quanto a própria escrita. A estatueta, considerada um símbolo abstrato de fertilidade, foi batizada de A Mulher de Lemba e foi a primeira de mais de 100 bonecas semelhantes descobertas na ilha ao longo do século seguinte. Como a maioria das coisas que os britânicos encontraram no século XIX, ela foi rapidamente retirada de sua terra natal e vendida para mãos privadas. Para ser mais exato, as mãos privadas de um sujeito chamado Lord Elfont. Nos 6 anos seguintes, porém, Lord Elfont e 7 membros de sua família imediata morreram de causas súbitas e inesperadas. A estátua foi então adquirida por Ivor Menuti, cujo destino foi semelhante e repentino. Em 4 anos, Menuti e toda a sua família imediata morreram em vários acidentes e doenças súbitas. A estátua então tirou a vida de seus 2 próximos donos, Lord Thompson Noel e Sir Alan Beaverbrook, assim como de grande parte de suas famílias. Felizmente, o filho de Beaverbrook sobreviveu e rapidamente doou o objeto amaldiçoado para o Museu Real da Escócia, em Edimburgo. Antes de retornar ao seu sono eterno, a estátua fez mais uma vítima, o curador que a manuseou, que morreu dentro de 1 ano. Relatos afirmam que a estátua ainda está em Edimburgo, segura atrás de um vidro, permanecendo para sempre intocada por mãos humanas. Nenhuma das fontes que compartilhou essa história chocante conseguiu explicar o padrão de mortes. Não fazia sentido. Será que o ídolo não era realmente de calcário, mas sim de um material letalmente venenoso como urânio radioativo, cinábrio com mercúrio ou talvez chumbo? Curioso, decidi investigar um pouco mais. Liguei para o Museu Real da Escócia, mas me disseram que ele não estava lá. Na verdade, ele nunca esteve lá. Nenhum dos departamentos conseguiu me dar qualquer informação sobre o objeto. O objeto havia desaparecido do mundo tão repentinamente quanto apareceu. O mais estranho é que não existem registros de Lord Alphont, Ivor Menuti, Lord Thompson Noel ou Sir Alan Beaverbrook, e as fontes duvidosas que compartilharam e repetiram a história na internet nunca apresentaram nenhuma evidência substancial para suas alegações, algo que também percebi em outros artigos deles com foco no sobrenatural. E a única fonte que você poderia considerar uma organização de notícias legítima, o Cyprus Mail, ao compartilhar a história, bem, o artigo deles relata exatamente a mesma falta de evidências que eu encontrei. Eles revelaram que a estátua está na verdade exposta hoje no Museu do Chipre, embora mencionem registros genuínos do museu que curiosamente descrevem a estatueta como perturbadora. Ainda assim, embora seja provável que a estátua seja realmente tão antiga quanto as histórias afirmam, a maioria das evidências aponta que ela só foi desenterrada nos anos 1970 pelo professor Edgar Peltenburg, que viveu feliz até 2016. Parece que nenhuma maldição de 4 anos atingiu ele. De onde surgiu a lenda em torno da figura é um mistério quase tão intrigante quanto a própria lenda. Talvez não haja nada demais nisso, ou talvez a mulher de Limba apague suas vítimas da realidade por completo. Vou deixar você decidir. Às margens do lago Winnipesaukee, em New Hampshire, lá em 1872, um empresário local chamado Seneca Ladd contratou trabalhadores para construir uma cerca. Enquanto cavavam um buraco, eles encontraram algo extremamente peculiar e inesperado. Um ovo com um rosto. Não tô brincando. O ovo era feito de pedra, duro como granito, com cerca de 10 centímetros de comprimento, 6 centímetros de espessura e pesava pouco mais de meio quilo. Ele era gravado com símbolos astronômicos incomuns, rostos humanos e outras marcas curiosas, o que levou Ladd a chamá-lo de Pedra Misteriosa do Lago Winnipesaukee. Em 1927, após a morte de Ladd, sua filha doou a pedra para a Sociedade Histórica de New Hampshire.
Foi lá onde estudos mais aprofundados puderam ser realizados que rapidamente ficou claro que aquilo, bem, não deveria estar onde foi encontrado. Os cientistas descobriram que as marcas e a estrutura não correspondiam a nenhum objeto tradicional produzidos pelas tribos indígenas locais na história registrada. O American Naturalist, uma publicação do início do século XX, sugeriu que a pedra comemora um tratado entre duas tribos. Alguns, desenvolvendo essa teoria, chegaram a sugerir que o objeto seria de origem celta ou inuit, o que significaria que ele teria, de alguma forma, viajado milhares de quilômetros. Mas não havia nenhuma evidência substancial para apoiar essa teoria de comércio, nem amostras semelhantes em nenhum dos locais de origem sugeridos. Outros teorizaram que o objeto poderia ser uma oferenda funerária e que, se os trabalhadores tivessem cavado um pouco mais fundo, teriam encontrado ossos. A parte mais estranha dessa descoberta alucinante é que existem buracos em ambas as extremidades da pedra, perfurados com brocas de tamanhos diferentes. Richard Boisvert, um arqueólogo do estado, comentou que, embora seja comum encontrar pedras com furos de perfuração, esses furos são excepcionalmente perfeitos e não apresentam sinais de desgaste, o que sugere uma reviravolta importante na história. Com base nessas observações, ele sugeriu fortemente que, em todos os aspectos, os furos pareciam ter sido feitos com ferramentas elétricas modernas, o que significava que, ou A, alguém havia adulterado o objeto, ou B, uma antiga sociedade indígena americana possuía ferramentas altamente avançadas, além do consenso histórico geralmente aceito. A descoberta bizarra da pedra misteriosa do lago Winnipesaukee, em New Hampshire, intriga os cientistas há mais de um século. Até hoje, ninguém sabe ao certo o que diabos é isso, como foi parar lá, ou quem ou o que fez aquilo. Eu, por exemplo, espero que seja um autorretrato de uma raça extinta de pessoas, ovo do grande império do ovo que um dia governou essas terras. Salve o Rei Ovo!